Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa aula. Hoje é o nosso 7º dia de aula, sendo a 5ª aula de gestão eclesiástica, é a parte B. Nós estaremos agora dando continuação sobre essa temática que nós estamos trabalhando, que é a questão da gestão fiscal, comissão fiscal, parte contábil, parte de tesouraria. E, Gil, eu queria que você falasse há pouco o que você disse, né, enquanto nós não estávamos gravando, porque eu achei que o seu comentário foi muito oportuno, e eu quero lembrar a todos os meus irmãos que verão essa aula no futuro, essas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, diga, Gil, o que você tinha dito, que tira a beleza, né, como que é? Eu havia dito que essa parte administrativa, de lidar tanto com dinheiro como outras coisas, tira um pouco da beleza da espiritualidade que a gente deve viver, que Cristo e a palavra nos ensinou. É a impressão que se dá às vezes. Mas admito que ela se faz necessária. E, de fato, Gil, ela tira a beleza, porque num primeiro momento, a gente espera que tudo que se diz respeito ao reino seja sempre muito ético, muito amável, muito altruísta. E quando a gente começa a ver que, no fringir dos ovos, há embates, há disputas, há interesses, há muitas vezes uma roupagem religiosa que reveste muitos líderes e muitos pastores, e que, de fato, ali é só algo aparente, porque, na essência, na hora que acabar o dinheiro, acabou o pastorado, então, realmente, tira a beleza nesse sentido. Por outro lado, Gil e irmãos, eu quero acreditar que quando nós entendemos que o dinheiro, como os recursos, ele se faz necessário e a gente aprende a lidar sem esse lado emotivo, a gente até nisso nós amadurecemos. Pode ver. Porque Deus fala que a igreja ela tem essa relação muito parecida com a família. Porque assim como a gente lida com recursos na família, a gente tem que lidar na igreja. Deu para fazer? Ótimo. Não deu para fazer? Ótimo. Geralmente, na família, uma família bem estruturada, ela faz contas. Ela vai trocar de carro, o marido, a mulher, os filhos vão trocar de casa, sentam-se, conversam-se, somam-se os orçamentos, faz um planejamento, assumem-se riscos e troca-se de casa. Agora, quando o pai chega e fala, vamos trocar de casa, aí todos os filhos e esposa ficam felizes. Aí o marido fala, maravilha, vamos para que casa? Vamos morar na casa daquele condomínio. Tá bom. E agora, como que vamos solucionar esse problema? Aí todo mundo olha para o pai e fala, papai, você vai pagar a conta. E a mulher que trabalha diz, bem, eu não posso entrar com nenhuma parcela, nenhum compromisso, porque eu quero trocar de carro, meu carro eu quero trocar. Aí o filho fala, pai, eu tenho que viajar. Aí o pai olha para o outro e fala, pai, eu estou nos meus projetos pessoais. Aí o pai, se ele tem condições, é óbvio, ele pode até assumir esse risco, mas ele assume sozinho. Ou seja, não foi uma coisa na família. Então, ele não precisaria ter perguntado aos filhos nem à esposa. Ele simplesmente assumiria a dívida sozinho. Perceba, a igreja, muitas vezes, acontece a mesma coisa. Quando o pastor fala, irmãos, vamos trocar de prédio, vamos alugar um outro lugar, todo mundo, amém, pastor. É como se o pastor assumisse todos os ônus sozinho. E é isso que eu digo, que a igreja precisa amadurecer nesse princípio. Como eu disse, irmãos, deixa eu gastar um minuto aqui. Irmãos, guardem isso, vocês estão aqui no seminário. Vocês têm que ser doadores. Nunca se esqueçam disso, pelo resto da vida de vocês. Sejam dizimistas. O dízimo não tem nada a ver com o pastor de vocês. O dízimo não tem nada a ver com a igreja de vocês. O dízimo tem a ver com a palavra de Deus e com Deus. Em primeiro lugar, o dízimo não é uma coisa nossa com a igreja, é uma coisa nossa com Deus. Pode ver. Trazei o dízimo à casa do Senhor. Que casa? A casa que ele nos pôs. Qual é? Não importa qual seja. Se é uma igreja pobre, se é uma igreja rica, se é uma igreja milionária. Porque o Senhor disse que quando dizimássemos, ele abriria portas e janelas do céu. Ou seja, é Deus com o crente. E é Deus com
o ministro. Podem ver que nos livros da lei, Deus vai pedir ao sacerdote o dízimo dos dízimos. Por quê? Porque o dízimo não tem a ver com o sacerdote pelo sacerdote. O dízimo tem a ver com a nossa maneira de retribuirmos a Deus. Mas Deus não precisa, eu sei que ele não precisa. Mas é uma pedagogia sagrada ensinada para nós desde o Pai da Fé, inclusive em toda a lei, e depois na Nova Aliança. Podem ver que a igreja primitiva ela era uma igreja doadora. Então, por que eu falo isso, irmãos? Muitas vezes a gente vai e a gente se condiciona. Eu vou ajudar aquela igreja se aquela igreja fizer tudo certinho. Mas eu não vou atrás para saber se está tudo certinho. Eu não sou um parceiro do pastor para acompanhar as tarefas. Logo, a gente está arrumando desculpas e precedentes para não dizimar. O dízimo tem a ver com a minha gratidão a Deus. Alguém já disse que o dízimo, na realidade, é a demonstração do meu amor a Deus. Aliás, da minha fidelidade. E as ofertas é a demonstração do meu amor. Ou seja, eu entendo que Deus tem cuidado de mim e que ele me pede a 10ª parte porque ele tem um propósito nisso e que a obra dele, direto ou indiretamente, vai ser mantida com aquela 10ª parte, que não importa do que seja. Geralmente chega para mim algumas irmãs, principalmente as irmãs que são ali, que não têm emprego, aquelas aposentadas, ou que não tem nem aposentadoria, e dizem assim, pastor, mas meu dízimo é tão pequenininho. Aí eu digo para elas, minha irmã, é dízimo que você dá ou não? É. Dízimo de R$10 é dízimo? É. E de R$1.000 é dízimo? É. E de R$10.000 é dízimo? É dízimo, irmão. Deus está contemplando a nossa fidelidade. A viúva pobre, ela deu tudo que tinha, ou seja, para ela era muito difícil dar todas aquelas moedinhas, porque era tudo dela. O dízimo de R$10 é muita coisa para quem só tem R$10. Para uma pessoa que durante o mês inteiro só arrumou um bico e ganhou R$100, esses R$100 vale muito na mão dele. R$10 desses R$100 vale muito. Então, Deus não está preocupado com a quantidade. Os lobos, sim. Os hipócritas, sim. E o pastor ele tem que olhar essa premissa, que Deus vai contemplar a vida de cada ovelha de acordo com a fidelidade deles. Então, por isso que eu sou muito resolvido, porque geralmente também acontece uma outra coisa. As pessoas que vivem uma igreja onde o pastor ele é integral, e os obreiros querem boicotar o pastor, eles deixam de dar o dízimo, achando que, deixando de dar o dízimo, prejudicarão o pastor. Meus irmãos, quando a gente para de dar o dízimo, a gente prejudica a si, não é o pastor. Porque Deus vai cuidar do pastor dele. Pode ver que Deus cuidou de Davi enquanto Saul tentava matá-lo. Deus cuidou de Jonas, mesmo dentro de um peixe. Deus cuidou de Elias e de Eliseu no meio das maiores privações. Então, Deus que cuida. Então, eu sei, Gil, que essa questão realmente, hora, tira um pouco da beleza, tira. Mas é nessa hora que a gente tem que ser frio, Gil. E saber, assim, que os dízimos, as ofertas, elas são algo que nós todos entregamos a Deus, e que o pastor e todo aquele colegiado de líderes, staff, junto com a igreja, tem aqueles recursos para quê? Para fazer a obra de Deus. E dentro da obra de Deus tem o sustento pastoral. Se não tem o sustento pastoral, porque o pastor é um voluntário, mas um dia vai ter um pastor integral, ou vai ter um missionário, ou vai ter os projetos da igreja. Então, tentem lembrar disso. O que importa para nós é nós sermos fiéis, no pouco ou no muito, tá bom? Beleza, Gil? Quis deixar registrado isso, porque eu acho que é muito importante. A gente está aqui como seminarista, irmãos, e a gente muitas vezes, me permitam, tá? Fazer um último comentário. A gente arruma desculpas de não sermos fiéis. E Deus não contempla isso. Eu costumo dizer e ensinar lá na igreja, inclusive aos obreiros, que o obreiro que não é fiel, Deus tira do ministério. Não sou eu que tiro, é Deus que tira. Porque pense bem, assim como o marido que ama a esposa, ele pode cuidar da esposa, ele não cuida, ele gasta com tolice. Esse casamento está fadado à derrota, essa mulher será infeliz porque ela vê o marido gastando com os amigos em churrasco, em jogo de futebol, mas não gasta com a família. Não vai comprar uma roupa, não vai jantar com a mulher, mas gasta 200, 300 reais numa pelada de futebol. Ou seja, ele não está fazendo o papel dele de marido. Assim como uma mulher também que trabalha,
que de repente deixa lá no salão, né, Maís? Deixa lá no salão de cabeleireiro R$ 1.000, metade do salário dela, ou quem sabe 50% do salário dela, 2.000, e não cuida da família. E o marido, muitas vezes, falando, bem, estamos aqui precisando de algumas coisas, e ela não socorre o lar. O marido fala assim, poxa, essa esposa ela não chega junto nas tarefas. Não estou dizendo que a mulher deve ter essa responsabilidade do marido, mas hoje vocês sabem do formato da família moderna, que os dois se ajudam. Então, por que eu estou falando isso? Essa mulher que gasta com sapato, que gasta com mas não gasta com o marido, não gasta com as coisas de casa, que não chega junto, é um casamento fadado à derrota. Assim somos nós, obreiros, que trabalhamos na obra de Cristo e que não cuidamos bem da noiva. Porque, irmãos, não tem nada a ver com o pastor o nosso dízimo. Por isso que eu não tenho medo de dizer e ensinar que quando um obreiro ele não cuida bem dessa área, é Deus quem tira. Porque ele não está cuidando da noiva. Aquela noiva que cuida dele, aquela noiva que ele foi incluído, ele não se faz um com ela. Ah, mas eu não concordo mais com aquela igreja. Então, ore e procure outra igreja. Porque de igrejas temos muitas, mas nós não podemos deixar de cumprir com os mandamentos que Deus nos deu. Quais são eles? São vários. Não deixemos de congregar, como é costume de algum, dar os dízimos e ofertas, o amor recíproco, carregar a cruz uns dos outros. Ou seja, são muitos mandamentos, é o nosso dever. Eu não posso, porque eu estou de bico com o pastor, eu não concordo com os irmãos, eu não concordo com a denominação. Se eu, como um pastor local, não concordo mais com a denominação, saio da denominação, vou para outra. Então, percebam que muitas vezes a gente boicota, e o boicote, a gente acha que alcança a bênção de Deus. Meus irmãos, a bênção de Deus vem sobre nós por meio da fidelidade. Pode ver, quanto mais fiel, mais Deus nos recompensa. Tá bom? Então, deixo aqui essa introdução nesse segundo bloco, porque eu acho que é muito importante. Eu lembro que um dia a gente estava numa reunião tratando sobre as questões da tesouraria e finanças da igreja, foi o ano passado. A irmã Cleusa fez uma pergunta para nós, né, irmã Cleusa? Pastor, mas a Convenção Batista não envia recursos para o pastor, né? Como que foi mesmo, irmã? Eu perguntei se o pastor não recebia da Igreja Batista, da sede, né, que se tinha uma sede, se recebia o salário deles, que eu achava que vinha deles. Eu não sabia eu até brinquei, que a igreja era desvinculada disso. Então, né, Júlio, os batistas, nós, aí eu até falei para a irmã, né, sobre isso, ela não sabia, eu disse, não, nós batistas, hoje nós somos batistas independentes, por enquanto, irmãos, porque eu tenho orado muito para Deus preparar uma nova convenção, mas no momento que eu estiver de novo numa nova convenção, as igrejas, elas não recebem, elas contribuem com as convenções. Então, a irmã ficou surpresa, eu falei, ela ficou surpresa, né, irmã Cleusa? Porque falou, mas e aí? Eu falei, não, é a igreja que cuida de nós, é a igreja que cuida de todo orçamento, que cuida da minha vida, e que a gente levanta os recursos entre nós. Deixa eu até dizer uma coisa aqui, irmãos, eu tenho muitos amigos ricos, tá, irmãos? Ricos. Mas eu não peço nada para nenhum deles. Sabe por quê? Porque eu acredito tanto no que eu estou ensinando para vocês, que Deus levanta os recursos da sua própria igreja ou de pessoas que Deus toca voluntariamente para socorrer aquela obra. Sim. Eu acredito tanto nisso, irmãos, e também não peço, até mesmo como um gesto de boicote, a esses que pedem demais. Agora, só quem é da gestão financeira da nossa igreja sabe o quanto a gente fica tendo dificuldade de fazer as coisas. Mas eu digo para vocês que durante esses 29 anos nunca faltou nada que fizesse a gente cumprir com todas as nossas obrigações. Depois vocês podem aí, até o Júnior aqui, pode levantar a capivara da Igreja Batista Missionária, pode levantar a capivara minha. Durante esses 29 anos cuidando da igreja, ou durante esses meus 52 anos de vida, Deus sempre cuidou de nós e nunca nos desamparou em nenhum momento. Então, por que eu não faço pedidos aos meus amigos ricos? É óbvio, é uma maneira de mostrar, eu não sou dos macedinhos, eu não sou desses hipócritas. Se por acaso algum amigo rico quiser ajudar, meus irmãos, o número da conta está lá. Vou passar
eu vou passar com todo prazer, mas que não seja um apelo meu, que seja uma disponibilidade daqueles que querem nos ajudar. Então, não que eu seja contra quem pede, mas a maneira que hoje se tratam os recursos é muito vexatória. E então, irmã Cleusa, a Igreja Batista, ela ajuda, ela não recebe. Agora, irmãos, se é uma igreja presbiteriana, se é uma igreja metodista, se é uma outra igreja, elas têm uma estrutura diferente, sistema de governo, onde a sede muitas vezes pode até socorrer, dar alguns benefícios, mas via de regra a Igreja Batista não tem essas práticas. Já a Igreja Presbiteriana, por exemplo, irmãos, os filhos dos pastores muitas vezes ganham bolsa no Mackenzie, coisas do tipo. Isso já ajuda demais. Mas percebam, eu acredito que o pastor ele deve se tornar presbiteriano pela vocação sagrada, não por causa de uma bolsa no Mackenzie. Percebam, irmãos, as nossas motivações, entendeu? Tá bom? Alguma dúvida sobre essa questão, irmãos? Não? Pastor, Pois não. assim, só reiterando aquele comentário que eu fiz, eu acho que o aspecto mais feio disso tudo é mais essa parte que nós estávamos falando dos macedinhos, dos neopentecostais, né? Esses escândalos que acontecem com relação a eles se corromperem, né, em relação ao dinheiro, também a respeito daquilo que o senhor falou do pastor processar a igreja, essas coisas que acontecem, né? Sim, sim. O fato do dízimo, da oferta, isso daí é inegável e eu acredito que é algo da espiritualidade também. Nós temos que seguir porque é a palavra do Senhor. Temos que ser fiéis nisso tudo. É isso aí. Mas o aspecto mais feio de tudo isso são esses escândalos que acontecem. Sim, sim. E aqui, Gil, eu concordo com você, e por isso que eu tenho, assim, na nossa igreja local, Gil, eu tenho um cuidado muito grande com relação a esses critérios. Inclusive, esses dias, até chegou uma anciã muito amável e falou assim, pastor, por que o senhor não pede mais para as pessoas? Eu falei, eu não peço, não é por uma questão de orgulho propriamente, é zelo. Eu não fico fazendo demonstrações de que estamos precisando disso, daquilo, não. Porque, irmãos, eu acredito muito nisso, que Deus, ele toca nos corações, ele realiza milagres, ele levanta disposições, que ele faz essas coisas entre os homens. E podem ver, irmãos, nesses últimos 50 anos, principalmente nesses últimos 30 anos, a igreja ocidental, em especial a igreja americana, e principalmente a igreja brasileira, se tornou assim uma coisa medonha, por causa da questão dos dízimos e ofertas. Então a gente tem que fazer uma denúncia, a gente tem que ser uma voz profética contra tudo isso. Então é a minha maneira de agir. Mas eu não acho errado aqueles pastores que pedem, sabem pedir em determinados motivos, não, mas desde que tenha todo um critério de transparência, etc. e tal, tá bom? Então, irmãos, aqui só ler o último slide para eu mostrar alguns relatórios para vocês. Leia para nós, pastor Johnny, esse relatório, tá vendo aí? Aspectos da gestão jurídica. Vamos lá. Construção de templo em regime de mutirão. Para estar isento do pagamento de INSS, existem exigências. A obra deverá ser destinada a uso próprio, deverá ser executada sob a responsabilidade da entidade, mão de obra não deverá ser assalariada, efetuar a matrícula no cadastro específico do INSS no prazo de 30 dias do início da obra, apresentando o projeto, ART, anotação e responsabilidade técnica, alvará de construção em relação de colaboradores não remunerados com nome e função na obra. Também é necessário apresentar o CND, que é a certidão negativa de débito no INSS, apresentação de habite e da escrituração do livro diário para o período da obra. Isso daqui parece uma coisa muito simples e óbvia, mas geralmente, como que nós fazemos, irmãos? Compramos um terreno, começamos uma construção, contratamos um pedreiro, muitas vezes até da igreja, constrói. Fazemos ali a planta. Quando a gente vai dar entrada nessa documentação, vem uma conta gigante, que é essas cobranças. Então, por isso que aqui o professor Meirelles deu aqui algumas recomendações, porque muitas vezes essa contratação desse pedreiro,
tem que ter esses custos, ou se não tiver esses custos tem que ter esses critérios aqui apresentados, para que a igreja acabe não sendo surpreendida na hora de tirar ali as suas licenças, porque, irmãos, essa questão de licenças acaba sendo uma conta muito grande, entendeu? Então, assim, fica uma dica, podem ver que muitas igrejas constroem sob o sistema de mutirão para, de fato, evitar mesmo esses custos, até porque também tudo é levantado ali da própria comunidade. Mas vocês vão de convir comigo que não são todas as igrejas que têm 10 pedreiros, que podem estar se dedicando ali. E esses 10 pedreiros precisam trabalhar fora para pagar as suas contas. Então, muitas vezes a igreja une o útil com o agradável, contrata os próprios irmãos, mas, ao mesmo tempo, percebam como acabam tendo algumas complexidades jurídicas, tá? E legais. Então, assim, fica aqui uma dica, porque quando vocês forem construir, principalmente depois de ter aprovado ali o projeto, tudo, façam um levantamento sobre essas questões, porque eu lembro que nós, quando fizemos a nossa construção, eu lembro que fizemos o projeto, fizemos a construção, eu fui tirar um documento, chegou lá, tinha uma conta gigante para a gente pagar, que era a conta do empreiteiro. E ali eu sei que deu uma dor de cabeça violenta para nós, né? Mas por quê? Porque nós não tínhamos colocado isso dentro dos critérios da construção. Perceba, pastor ele tem que se preocupar com a pregação, o pastoreado, o discipulado, e quando vai ver tem uma conta enorme para ele pagar por causa da construção, mas faz parte. São critérios que a gente tem que saber lidar. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Joia? Júnior, quer fazer algum comentário, irmãos? Pode falar, pastor Johnny. Só uma curiosidade, quando o senhor fala essa conta, o senhor está falando a respeito da mão de obra ou do imposto devido ao empreiteiro? É o imposto devido ao empreiteiro, porque o empreiteiro, na hora que ele faz a contratação, geralmente ele não cobra essa taxa, porque geralmente ninguém cobra. Sim. Então ele também não põe dentro do orçamento. E aí, por exemplo, ele vai e fala assim, não, para eu levantar, que nem agora nós estamos na segunda fase da construção da nossa igreja. Nós vamos precisar, por cima, sim, eu falo para os irmãos, para começar a conversar, no mínimo 100 mil, para levantar as paredes e cobrir. Mas para acabar, pelo menos uns 200 mil, para a gente conversar. Então, com 100 mil a gente começa, por exemplo. Então, quando a gente for chamar o pedreiro para fazer ali, quanto você vai me cobrar de mão de obra, geralmente eles não cobram essas taxas que vai estar dentro do projeto. Só que quando a gente vai regularizar, a prefeitura nos cobra esse valor. Porque, na realidade, era um valor que deveria sair para ele. Entendeu, pastor? Seria mais ou menos isso. Então, por isso que quando você faz esses trâmites que está descrito aqui no slide, você acaba não tendo esse custo. Mas se você contratou essa mão de obra, então tem que ter esse custo. Mas e quando é voluntário? Você entende? Perceba. E quando você contrata os próprios irmãos da igreja, que acaba sendo ali quase que uma troca, eles fazem um preço mais acessível, mas também eles não podem ficar desamparados. Então, isso é uma contratação ou isso é um voluntariado com uma oferta? Perceba. É tudo muito complexo. Não é tão fácil, né? E ainda mais no nosso sistema brasileiro, onde eles puderem morder em taxas, né, Júnior? Júnior que eu diga. Quer falar alguma coisa, Júnior? Você tá bloqueado o seu microfone, Júnior. Quando a pessoa vai fazer uma obra regularizada no Brasil, com projeto, com alvará, com arquiteto ou engenheiro, sai caro pra caramba. Praticamente 80% do brasileiro, principalmente que mora na região mais pobre, construção são todos irregulares, não segue esses trâmites. Exatamente, porque aqui, irmãos, e até fazendo uma meia-culpa, tá? Por essa razão, muitos irmãos acabam, ou eles colocam o telhado, ou eles pagam certos impostos, eles opinam por quê? Vou cobrir o telhado, fico irregular, e depois a gente vai ver o que vai dar. Percebam, é isso que o Júnior está falando, os honorários, aliás, os tributos são tão altos, tudo é tão complexo,
que isso tudo dá um trabalhão, irmãos. Eu tive bastante desgaste nessa questão aqui. Mas, como tudo, a gente vai vencendo, né? Mas a igreja não fica sabendo desses detalhes, né? A igreja não fica sabendo, a não ser que a gente traga tudo isso à tona, entendeu? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, agora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu vou agora compartilhar com vocês como na nossa igreja, como que se faz, irmãos, vamos lá, como que se faz geralmente a arrecadação de uma igreja? Como que vocês lidam com essa questão? Como que nós podemos minimizar alguns percalços com relação à questão da transparência? Vamos lá. Cada igreja tem o seu sistema. Assim como há aquela confiança. Por exemplo, a irmã Cleusa, durante muitos anos, né, irmã? A irmã recebeu na casa da irmã um grupo que era uma igreja, não era isso? Era. Como que vocês faziam com os dinheiros, irmã? Como que era feito naquele jeito? Era normal, era assim, não tinha o gasofilácio, mas era arrecadado, né, mensalmente, assim, ou semanalmente, todos que tinham o dízimo entregava lá, mas tinha a parte da tesouraria, tinha uma senhora que era responsável por isso, e também a gente fazia um caixa separado, e cada pessoa, por exemplo, vamos supor, aquela pessoa trabalha e ela pode disponibilizar uma quantia, aí ela colocava ali naquela caixa. E aquilo ali era um fundo para ajudar nas coisas da igreja. Eu não tinha acesso a nada disso, porque eu só cedia a minha casa, luz, água, tudo era por nossa conta. A gente fez como é que fala? A gente tinha um quintal muito grande e a gente fez um galpão, colocou tipo um púlpito, a gente fechou, fez um negócio bem bonitinho e colocamos cadeira, colocamos tudo lá e eles usavam. Mas a parte do dízimo tinha as pessoas e cada um, e se, por exemplo, uma pessoa não entregava o dízimo, era chamada atenção lá em cima, né? Então a pessoa ficava meio que sem jeito, porque parecia que estava falando para a pessoa mesmo, né? Que ela não estava dando dízimo. Então era complicado, né? Mas funcionava dessa forma. Eu não concordo com essa atitude pública, porque eu acho que acaba tendo acaba tendo uma exposição desnecessária e até irregular. No entanto, conversar com a pessoa, bater um papo, dialogar, não vejo nenhum problema. Por outro lado, chamar atenção pública, eu acho isso muito errado. Agora, bom, Júnior, você ia falar alguma coisa? Eu acho até a forma de igreja em casa é meio esquisita. Esquisita. Acho que as contribuições têm que ser para a igreja, não para usando casa da pessoa. Não, porque na época eles tinham uma igreja no Cambiri e de lá eles saíram e não tinha para onde ir. E a irmã acabou cedendo, né? Aí eu ofereci a minha casa, porque a minha casa era grande, tinha um quintal grande, então as pessoas iam todas lá. Sim. Agora, perceba a beleza do que o Gil tinha dito há pouco, que o povo de Deus acaba tendo essas virtudes, essa doação. Agora, percebam, irmãos, muitas vezes, é nisso que eu digo, que quanto mais transparência nós tivermos, mais seriedade nós tivermos, mais idoneidade nós tivermos, mais impacto causamos. Por isso que no momento em que há essa beleza do evangelho, a gente não pode perder de vista que existem pessoas que elas capitalizam sobre outras, que elas usam as pessoas, a casa das pessoas, o recurso das pessoas, porque acaba sendo um lugar também que dá receita. Então a gente precisa fechar essas arestas, fechar essas portas, conhecer os líderes, ver como que essas coisas acontecem. Mas, voltando aqui, né, eu fiz a pergunta para a irmã, que a gente conversava esses dias, né, irmã, sobre o passado da irmã, a irmã tocou no assunto, e eu quis trazer como uma matéria-prima aqui para a aula. Aí, deixa eu entrar num outro assunto.
antes do pastor começar. Eu sempre pensei assim, por exemplo, a pessoa que tem... Todos nós temos um trabalho. Deus, ele contempla cada um com um dom. E eu sempre achei que cada pessoa que tivesse um dom para fazer alguma coisa, ele tinha que separar alguma coisa dele ali, daquele trabalho dele, para ajudar na obra. Eu sempre fiz assim, eu sempre achei que isso era o correto. Eu não sei se isso é o correto, mas era o jeito que eu tinha de pensar, que eu tinha que... Não era obrigação, mas sim era um compromisso que eu tinha com as coisas de Deus, como sempre eu fiz a minha vida inteira, mesmo sem eu ter muita... Até hoje, né, não sei muita coisa, mas eu achava que tinha que ser assim. E na igreja, se todos se reunissem, se todos falassem assim a mesma língua, eu acho que poderia fazer, sim, alguma coisa para ajudar, para poder, sabe, fazer uma coisa diferente, que o pastor não precisasse falar o que era necessário fazer. Eu sempre achei que tinha que ser assim. Mas eu, Então, como não irmã, entendo muita coisa, né? sim, não, e não é que a irmã não entende, né, irmã? A questão não é nem o entendimento. Essas questões, por isso que a gente está aqui também, e perceba, isso daqui é matéria-prima para muitas pessoas, irmã. Porque muitas pessoas que um dia forem assistir essa aula vão poder estar ouvindo as nossas falas aqui e vão poder estar se preparando para as suas tomadas de decisões, entendeu? Sim. Então, tudo isso é muito útil, tudo isso é muito útil, né? Que nem a irmã está falando. Por isso que eu, particularmente, irmãos, eu gosto, e fica aqui uma dica minha, sempre procurem uma igreja idônea, uma igreja que tem uma história de idoneidade. E naquela história de idoneidade, procurem uma igreja que os líderes atuais também tenham o quê? Uma idoneidade. Porque diante dessas múltiplas idoneidades, para que um lobo ganhe espaço, é muito difícil. Para que um lobo ele consiga desvirtuar recursos, manipular o povo para as políticas, para o interesse próprio, é muito difícil. Por isso que eu não sou contra uma igreja nova, uma igreja que está surgindo. Tem igrejas maravilhosas surgindo aí. Eu fico encantado com algumas igrejas, que são essas igrejas midiáticas. Depois da pandemia para cá, eu fico encantado com alguns trabalhos que eu falo, pelo amor de Deus, essas igrejas parece que elas são extraordinárias. Agora, o que eu quero dizer? Algumas eu procuro acompanhar um pouco mais próximo, mas eu não vou ter o acesso. Por exemplo, eu gosto de acompanhar uma igreja lá do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca. Vocês conhecem, uma igreja rica. É uma praia rica, aliás. O pastor é muito bíblico, mas a maneira em que ele se comunica com a igreja, prega a palavra, discipula, fala abertamente contra o pecado, me parece um pastor muito idôneo. Não conheço ele a fundo, não sei da idoneidade dele. Mas a maneira em que essas igrejas novas estão surgindo, e tem igrejas maravilhosas. Esses dias atrás eu falei para vocês da igreja lá de Santarém. Eu fiquei encantado agora ao saber que a igreja de Santarém, ela espalhou os seus núcleos em todos os quase estados. E eu fiquei impressionado com o trabalho deles e estou acompanhando um pouco do pastor Abe Cooper. Então, assim, estou muito feliz, porque são igrejas que são igrejas bíblicas, igrejas que surgiram, igrejas novas, tem o que, 30, 40 anos, e que já ensinam as igrejas históricas sobre vários assuntos. Até mesmo como, por exemplo, trabalhar com essa questão das finanças com mais transparência, com mais ousadia, com mais liberalidade. E aqui, irmãos, quando eu falo tudo isso, por exemplo, deixa eu fazer uma defesa do pastor Bill Hybels sobre aquela questão da igreja dele. Lá na igreja dele, como se trata de uma igreja de ricos, eles também lá ensinavam os seus irmãos. Lembra que semana passada eu falei que eles tinham 5 valores que eles se baseavam na igreja de Atos? Pois é. Primeiro, evangelismo. Segundo, discipulado. Terceiro,
vida de comunidade. 4, serviço, descoberta dos dons e talentos. E 5, generosidade. Irmãos, a igreja do pastor Bill Hybels, eles trabalham tanto sobre essa questão de dinheiro, mas os projetos deles são tão ousados que você fala assim, pastor Raé, é coisa dos sonhos. Mas a maneira em que eles foram trabalhando com as questões das finanças e ensinando, irmã, a igreja a lidar com isso é maravilhoso. Eu não vejo a hora da nossa igreja entrar nesse formato de uma linguagem onde eu posso tratar de números sem escandalizar irmãos, porque, irmãos, qual que é a dificuldade de pastorear igrejas pobres? Igrejas pobres, as pessoas, elas olham tudo dentro do seu horizonte pessoal. Por exemplo, o Júnior é um advogado. Dentro dos advogados, né, Júnior, existem advogados de tudo que é jeito. Desde os advogados que têm o seu escritório na sua casa, que ganham ali o seu salário para manter a sua família, são dignos, aqueles que já têm um escritório na cidade, aqueles que já têm um escritório lá no Lago São Francisco, aqueles que têm um escritório que já são os grandes escritórios de São Paulo, ou seja, tem advogado de tudo que é gênero, número e grau. Mas o que eu me fascino numa pessoa esclarecida é que pessoas esclarecidas sabem distinguir o que é o caixa pessoal do que é o caixa empresarial, do que é o caixa da igreja. Igrejas pobres, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar sobre questões de número, os irmãos falam, nossa, mas vão gastar tudo isso na reforma? Porque ele pensa logo na reforma da casa dele. Ele tem uma casa de 3 cômodos, e aí ele fala, não, lá em casa eu gasto 5 mil e já faço a reforma. 5 mil na igreja, você não gasta em 2 salas, dependendo da sala da igreja e do que vai usar. Então, você vai comprar um computador para a igreja, você não consegue comprar um computadorzinho simples, porque senão as placas não suportam. Um teclado, quanto custa um teclado? Quanto custa uma caixa de som? Quanto custa... Ou seja, as projeções são bem diferentes. Então, as pessoas têm dificuldade. Mas voltando à ideia que eu queria falar sobre a igreja do Bill Hybels, lá eles trabalham com muita transparência, muita transparência. Só para vocês terem uma ideia, se converteu um atleta muito rico na igreja do pastor Bill Hybels. Esses grandes atletas, eu acho que era um jogador de beisebol. Eu acho, ele não fala o nome. Só que começou a entrar muitos recursos na igreja. E a igreja não precisava de tudo aquilo. Ao mesmo tempo, o pastor Bill Hybels se reuniu com o staff dele e falou assim, bom, o que nós iremos fazer com esses recursos? É bom para a igreja, mas ao mesmo tempo nós podemos dar um norte para esses recursos. Vamos pegar esses recursos do empresário tal, do jogador tal, e vamos destinar aos pobres da cidade? Olha meus irmãos, olha que ideia genial. Como assim os pobres? Sabe aquela pessoa que precisa fazer uma cirurgia, que ela não tem um convênio médico, que ela é uma pessoa que realmente já procurou, já tentou fazer e não tem? Aí ele procurava o departamento social da igreja, faziam-se ali um checklist, e a igreja pagava a cirurgia. Sabe aquelas histórias, por exemplo, de uma mãe solteira, que de repente ficou desempregada, que precisa de um carro, então a igreja ia lá, via se ela tinha um carro, arrumava o carro dela, ou senão até, muitas vezes, um irmão rico. Só para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, no ano de 2000, se não me falha a memória, o pastor Bill começou um projeto na igreja, onde um irmão, que era mecânico, falou assim, pastor, nós temos um estacionamento tão grande aqui na igreja, e eu vejo aqui na igreja que nós temos pessoas ricas e pessoas pobres. E as pessoas pobres têm uns carros tão velhos, e que está caindo aos pedaços, eu sou mecânico. Se a igreja der as peças, eu conserto o carro dos irmãos pobres. O pastor Bill falou, eu gostei da ideia, vou conversar com os presbíteros da igreja. Conversou com os presbíteros da igreja, os presbíteros falaram, excelente ideia, Bill. Então ele divulgou para a igreja. Os irmãos pobres da igreja começaram a trazer os carros que não conseguiam consertar. Passado algum tempo, esse mesmo mecânico, todo tatuado, chegou para o pastor Bill e falou assim, pastor Bill, tem uns carros dos irmãos pobres tão ruim, mas tão ruim, que eu já consertei várias vezes o vidro quebrando, que é mais fácil a gente jogar lá dentro do lago, porque está dando muito mais gasto do que eu imaginava. Eu tive uma outra ideia. Eu tenho andado aqui pelo estacionamento da igreja e notei que nessa igreja tem muitos irmãos ricos, empresários, que têm vários carros e que trocam de carro todo ano. Então, fale para os irmãos ricos da igreja doarem os carros deles para os irmãos pobres, porque para eles não faz tanta diferença, porque eles têm muito dinheiro, e mais para os irmãos pobres vão ser algo inacreditável. Aí o pastor Bill olhou,
o mecânico falou, uau, agora o grau de complexidade já aumentou. Ele falou, eu preciso falar com os presbíteros da igreja. Aí ele foi e falou com os presbíteros da igreja. Quando ele conversou com os presbíteros da igreja, os presbíteros falaram, olha, essa ideia é brilhante, porque tinham muitos irmãos na igreja, ricos, empresários. Sabe aqueles irmãos que têm 3 carros, um carro de luxo, um carro para levar as crianças para a escola, que é só para levar para a escola e depois troca, porque é carro pro, né? É os nossos carros, tá, irmão? É os nossos carros do dia a dia, né? E aí o que acontece? O pastor Bill falou que os presbíteros gostou, ele voltou para os irmãos e falou, aprovamos sua ideia. O pastor Bill chegou assim na igreja e disse, irmãos, esse ano a gente vai fazer algo diferente. Você que tem condições, que você que troca de carro, ou que você que tem mais um carro, que não vai te fazer falta, que você gostaria de ajudar, então entregue o seu carro e doe para a igreja vai pegar o departamento social e a gente vai destinar aos irmãos que não têm carro, ou que têm carro velho. Se não me falha a memória, naquele ano, no ano de 2000, foi uma quantidade absurda de carros doados. Doados. Eu me lembro bem que ele contou que um dos irmãos doou um Honda praticamente seminovo. E dentro do porta-luva ainda tinha o dinheiro para a pessoa transferir o nome, fazer os documentos. O pastor, quando ele contou isso, ele chorava. Porque assim, irmãos, o que acontece? Você vê, quando a gente começa a lidar com transparência, Deus providencia recursos, Deus providencia meios, Deus toca no coração das pessoas. Ou seja, é complicado? Claro que é complicado, mas é possível lidar com isso que é espinhento. Então, eu fiz a pergunta para a irmã, eu entrei aqui um pouco no mérito, porque agora eu quero mostrar para os irmãos como que se faz a gestão geralmente das igrejas. Você tem o gasofilaço, ou você tem ali o ofertório, ou você tem aquela cestinha que as pessoas vão e dão, ali aos obreiros que fazem a contagem, entrega para o pastor ou o tesoureiro deposita, e assim a gente vai fazendo. Nós, durante algum tempo, notamos o seguinte, que uma das maneiras para a gente minimizar e maximizar a transparência da igreja era criar um relatório. Como é esse relatório? Olha só, o irmão vem, entrega o seu dízimo, a sua oferta, e aí esse dízimo e essa oferta era entregado num envelope. Claro, se a pessoa não quisesse se identificar, não teria nenhum problema. E esse envelope, as pessoas ali que estão responsáveis pelo dia para fazer a contagem, ou uma ou mais pessoas, geralmente a gente sempre pede 2 pessoas, pelo menos, faz ali o relatório de entradas, assina os 2, entrega, no caso, para o tesoureiro, e o tesoureiro deposita. E depois o pastor apenas acompanha todas aquelas entradas. Deixa eu mostrar aqui esse relatório. Esse relatório, irmãos, até hoje nós usamos na nossa igreja. Só para vocês terem uma ideia. Olha só. Até hoje a gente ainda utiliza esses relatórios de entrada e relatórios de saída. Olha como eles são. Simples, objetivo, a data do dia, o nome das pessoas e o valor. Antigamente, antes da pandemia, eram poucos os depósitos em contas. Então, o tesoureiro gostava de colocar também aqui essas entradas. As ofertas aqui, já que não tem nomes, geralmente é só valores avulso, e a quantidade. Os conferentes ou o tesoureiro assina, ou até mesmo eu, quando muitas vezes para validar um conferente, eu vou lá ver se está tudo certo, também assino junto com eles. Dessa forma, todas as entradas da nossa igreja sempre foram contabilizadas. Agora, sempre foi isso? Não teve épocas que os conferentes não fizeram dessa forma. Pastor Rai, tem obrigatoriedade? Não tem obrigatoriedade. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu sempre fui muito criterioso sobre essas questões das entradas. Quanto maior transparência nós tivermos, mais respeito as pessoas nos dão. E na saída, pastor, a mesma coisa. Olha só, nós temos aqui um relatório de saídas financeiras. Todas as saídas financeiras do caixa da igreja, que a gente faz algum pagamento, é feito aqui também a descrição, é feito, colocados os valores. Aqui também as outras saídas, a mesma coisa. Todas essas folhas são apresentadas e anexadas junto com seus recibos, e
são apresentados à comissão fiscal. Agora, depois da pandemia, uma das coisas que aconteceu foi a facilidade que a igreja teve do quê? Com relação aos PIX. Então, tudo cai na conta da igreja. Por isso que é importante uma igreja ter um CNPJ, ter uma conta aberta. Todas as ofertas já caem na conta da igreja. Depois a gente imprime essas entradas, e essas entradas, junto com o caixa da igreja, junto com o livro caixa, é feito o quê? A conferência pelos irmãos da comissão fiscal, e é validado por eles, dizendo que a tesouraria está fazendo um bom trabalho. E uma das coisas que eu ensino aqui na igreja é o seguinte, que cada membro da igreja pode pedir ao tesoureiro ou a mim, pastor, eu gostaria de ver os relatórios financeiros, basta nos pedir que a gente mostra tudo. Ou seja, a gente procura caminhar dessa forma, que é para quê? Para minimizar qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de fala, qualquer tipo de desvio. Agora, deixa eu contar uma experiência para vocês. Por que nós adaptamos isso? Porque teve uma época que estava entrando muitos recursos e, infelizmente, houve problemas nessa área de onde está tal coisa? Achamos um envelope no corredor. Isso trouxe uma preocupação para nós. Mas como assim um envelope estava no corredor? E aí a gente foi atrás e vimos assim que tinha alguma coisa meio esquisita. Resolvemos essa questão, graças a Deus. E essa questão do relatório facilitou esse tipo de coisa. Por exemplo, imaginemos aqui a situação. O Júnior amanhã começa a dar grandes ofertas para a nossa igreja em espécie. Aí ele chega uma hora e fala assim, mas pastor Raio, o senhor está dizendo que precisava de 200 mil, só nesses últimos 3 meses já dei 300 mil. Quanto tem aí no caixa da igreja? Eu falo, não, Júnior, tem 5 mil reais. Opa, tem boi nessa linha aí. Só o Júnior de oferta deu 300 mil, né, Júnior? Né? Que nem pentecostal, recebe, né? Pentecostal faz isso. Não é que amém, isso eu estou dando 300 de oferta, eu estou nadando na bufunfa. Né? Aí o que acontece? Então, pensem, irmãos, essa questão da idoneidade. Para mim isso é muito importante. Por quê? Eu sou um pastor integral, mas mesmo antes de eu ser integral, eu tinha tesoureiros. E esse problema, como eu mencionei para vocês, sobre essa questão aí, foi há muitos anos atrás, enquanto eu ainda era pastor voluntário, ou seja, me deu um desconforto muito grande, me deu uma preocupação, me deu um trabalho muito grande, até a gente chegar nos entretantos. O que acontece? Esses relatórios, antes da pandemia, nos serviam como o quê? Como um documento. Para quê? Porque se alguém viesse questionar a igreja, as saídas, as entradas, eu colocaria tudo na mesa, chamaria os irmãos da comissão fiscal e falaria, estamos aqui, ó. Porque vocês concordam, irmãos? Ou é o tesoureiro que desviou, ou é o pastor que desviou, ou foi os irmãos da comissão fiscal. Um desses desviou. Concordam? Então, quando você dificulta o processo, os lobos têm mais dificuldade de comer as ovelhinhas. Concorda? Quando você dificulta os processos, os gafanhotos não vão no trigo. Agora, no momento que você não coloca nenhuma proteção, no momento que você deixa tudo aberto, no momento que a gente trata com ingenuidade, e assim, com aquela fé infantil, aí a gente deixa um caminho muito aberto para os lobos. Então, ficou claro agora, por exemplo, como nós fazemos, e eu estou gastando esse minuto até para ser pedagógico para vocês. Agora, vocês podem fazer como vocês quiserem, irmãos. Esse relatório que a gente preenche à mão poderia ser feito digitalmente, concorda? No final, na aula lá, numa sala, o irmão com o notebook já imprime, assina, dá para o tesoureiro, está tudo registrado, já manda. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu vou até abrir aqui, de forma, só para ser pedagógica. Nós temos na nossa igreja, ó, um canal que é o da diretoria. Só para vocês terem uma ideia, tá? O canal que é da diretoria. O que você falou, Júnior? Deu a hora, né, Júnior? Obrigado. Temos um canal aqui que é da diretoria. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só o que eu faço. Ó. Tá vendo diretoria? Estão vendo? Esse canal da diretoria, tá vendo esses relatórios? Olha, ó. É o mesmo relatório que eu falei para vocês há pouco. Tá vendo? O que eu faço? O que o tesoureiro faz? Depois que ele faz o relatório, como esse, por exemplo, aqui, ó, que são saídas, tá vendo? É um relatório de saída financeira.
ele publica esse relatório na conta da diretoria da igreja. Quem está na diretoria da igreja? O presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro e os irmãos da comissão fiscal. Todas as contas que são pagas, aqui, ó, comprovante. Que comprovante é esse? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Opa! É um pagamento do seminarista. Não vou falar quem é o seminarista, não. Opa! Desculpa. É um seminarista que mandou o comprovante. Aí, ó, aqui, tá vendo? Os dízimos que os irmãos se encaminham por Pix, eles também encaminham. Aqui, ó, mais uma saída. Tudo isso a gente vai fazendo, que é uma maneira do quê? Aqui, ó, mais pagamentos. Todos os pagamentos a gente vai mandando na conta da diretoria, para que todos da diretoria, em tempo real, acompanhem tudo que vai entrando e tudo que vai saindo. Por exemplo, aqui, ó, de um dia de entrada, entrou apenas R$265, mas a gente coloca, entendeu? Assim como as saídas. Estão vendo, irmãos? E esse é o canal da diretoria que eu deixo ela aberto. Para quê? Porque qualquer dúvida da igreja já está aqui, para que os irmãos, ó, pode ver, ó, o nosso irmão que é o tesoureiro fez uma compra e ele já mandou a nota fiscal. Fiz essa compra, pastor, preciso desse reembolso, está aqui a nota fiscal. Ou seja, irmãos, são meios de fecharmos qualquer porta para qualquer comentário ou qualquer situação desagradável. Agora, isso é um assunto mais de diretoria. Estou abrindo aqui para vocês como matéria-prima para o seminário. Mas eu sei que cada igreja vai ter o seu sistema. Cada igreja vai ter o seu método. Então, como vocês vão criar, o que vocês vão criar, meus irmãos, pode ser o que for, desde que traga idoneidade e transparência para a igreja. Agora, deixa eu compartilhar para vocês aqui, há uns 5 anos atrás, eu tive um problema muito sério. Por quê? Eu separei para a tesouraria da igreja 2 obreiros, bem dedicados até então. Que até então eles estavam tendo aqueles comportamentos na igreja, de participação, de doação, de entrega, de contribuição muito assertivo. Então eu falei para eles, bom, eu noto que vocês estão prontos, eu quero chamar vocês mais para perto e eu quero vocês na minha diretoria, já que vocês sabem lidar com números. Eu gostaria que vocês assumissem a tesouraria para nós. Pode ser? Pode ser. Eles assumiram a tesouraria, meus irmãos, eles começaram a me dar um trabalho, já começaram a faltar na igreja, pararam de dizimar, começaram a me dar um trabalhão. Eu falei, meus irmãos, o que está acontecendo? Não, pastor, eu estou meio enrolado. Eu falei, bom, continue. E aí um dos critérios era esse relatório. Eu falei, irmãos, eu preciso do relatório. Isso foi antes da pandemia. E, assim, tínhamos alguns irmãos que davam boas ofertas, e ofertas bem generosas, e dízimos em espécie. Irmão. Muitas vezes entrava um dinheiro até alto em espécie. Eu falava, puxa vida. E eu falava para os irmãos, o relatório financeiro. O relatório. Pastor, não estamos com tempo, porque não dá tempo no final do culto. E eu cobrei, isso foi me desgastando, eu fui me desgastando. Chegou um ponto, irmãos, que aí teve a comissão fiscal. A comissão fiscal naquele ano demorou um pouco, então ela fez somente no final do ano. Quando ela foi fazer no final do ano, a comissão fiscal chegou para os irmãos e falou, os relatórios. Aí eu fiquei assim, só olhando. Não deu tempo. Aí o irmão, o líder da comissão fiscal, deu uma dura neles, aí eu parei a reunião, estava nesse dia. Falei, bom, a partir de hoje, se vocês não fizerem mais os relatórios, eu não quero vocês mais na minha tesouraria. E fui bem enfático, porque eu falei assim, essa situação me deixa exposto. Me entendam, qual era a questão? Se o irmão que dá um dinheiro alto, se alguém, não estou dizendo que eles fizeram isso, eles não fizeram, graças a Deus eu não tenho o que reclamar deles sobre essa questão. Mas supondo que o irmão, que nem eu ilustrei do Júnior, está dando valores altos, e de repente o Júnior vem e me cobra, e eu olho lá no caixa da igreja, e o tesoureiro me depositou só 5 mil e entrou 50 mil, quem é que vai responder por esses 45 mil? São os tesoureiros no primeiro momento ou o pastor? Porque dentro do estatuto, o tesoureiro ele cuida do caixa, mas o pastor assina com ele. Só que no momento em que eles estão cuidando do caixa da igreja, eu estou pedindo os relatórios, e de repente eu só pergunto, quanto que entrou isso? Fala, pastor, eu vou fazer a contagem, depois eu te passo. Não fizeram no final de um culto, porque não dava tempo.
Ou seja, eu ficava sempre muito vendido. Então, eu cheguei para eles e falei, bom, a partir de hoje eu quero os relatórios. E aí, eu sei que essa comissão fiscal, para vocês terem uma ideia, demorou quase 2 meses para eles resolverem, porque não tinha relatório nenhum. Tiveram que fazer tudo ali, foi uma bagunça violenta. Depois disso, eles continuaram me dando trabalho no relatório, eu cheguei no meio do ano e falei, eu quero a tesouraria. Não quero saber, pastor, só falta 6 meses. Eu falei, eu não aguento mais, vocês estão me desgastando há 1 ano e meio. Infelizmente, eles entregaram a tesouraria e foram embora da igreja, porque eles ficaram chateados com a minha decisão. Mas, meus irmãos, eu faria isso tudo de novo, 1000 vezes. 1000 vezes. Porque a minha pessoa é o meu nome, é o meu pastorado. Hipoteticamente, se qualquer um de vocês aqui tivessem dúvida com o meu caráter, eu tenho certeza que vocês não estariam sentados aqui nessa aula aprendendo comigo. Aprendendo Bíblia e nem teologia. Se alguém tivesse ventilado, aquela igreja, o pastor, olha, eu não sei, as coisas financeiras lá é meio esquisito. Estou entendendo? Até explicar, eu já me tornei um macedinho, ou mais um neopentecostal. Estão entendendo, meus irmãos? A transparência. Então, quando eu pedi para eles entregarem a tesouraria, já nomeei outros tesoureiros, e esses outros tesoureiros de lá para cá nunca mais deixaram de prestar relatório. O último tesoureiro que, até nessa questão, teve seus impeditivos foi o Fabiano. O Fabiano, vocês sabem da história dele, passou pelo que passou, ele que fazia grande parte disso, e ele e a Cida. E o que acontece é que, nesse momento em que o Fabiano não pôde fazer, minha esposa começou a fazer, e depois eu comecei a fazer. Algo que eu não gosto, de mexer com o caixa da igreja. Mas aqui foi a prova dos 9, porque eu não cobrava eles, os relatórios. Então, no momento em que o Fabiano não pôde mais fazer, eu chamava um obreiro para perto e eu mesmo fazia com o obreiro, ou depois eu fazia eu mesmo, e depois eu publicava no grupo da diretoria, e até recentemente, quando a comissão fiscal foi avaliar todos os relatórios que eu tinha feito, eles falaram, pastor, está perfeito. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu não seria justo de cobrar algo para eles, de algo que eu também não faria. Então, percebe, irmãos, hoje existem meios, então, como que a gente faz diante de tudo isso? Tudo isso é apresentado, a comissão fiscal valida tudo isso, é pedido que a tesouraria lance tudo isso numa planilha de Excel, e tudo isso é apresentado para quem? É apresentado para o contador, para que o contador ele possa lançar na Receita, e assim a gente fecha todas as coisas. Agora, é claro, na prática, é um pouco mais complexo e difícil, porque muitas vezes os irmãos da comissão fiscal, eles acabam não tendo aquele tempo tão sincronizado para fazer isso. Mas todos os documentos, só para vocês terem uma ideia, eles ficam assim, eles ficam arquivados dessa forma. Aqui é todas as fichas financeiras e partes delas, desses pagamentos diversos, que é documentos que eu passo juntamente com o tesoureiro para a comissão fiscal, que depois a gente valida tudo isso. Então, meus irmãos, por que eu estou gastando esse tempo com vocês? Não sei como vocês vão fazer, mas tenho transparência. O meu sonho, qual é o meu sonho? É de termos prestação de contas semestrais e, principalmente, trimestrais. Sincronizarmos isso com o mundo digital, a tal forma que os relatórios financeiros da igreja saiam no site da igreja trimestralmente, sem nenhum problema. Mas para que a gente comece a fazer esse lançamento trimestral, tudo tem que estar muito sincronizado. Tesouraria, comissão fiscal, a contabilidade. Por quê? Porque aí quando você fala, vamos lançar o relatório financeiro trimestral e não lança, você perde credibilidade. Então, na nossa igreja, até hoje, no momento, a gente não tem uma data propriamente dita. Temos um pedido anual, mas a gente não tem uma data propriamente dita, porque muitas vezes o próprio pessoal da comissão fiscal acaba demorando um pouco mais para validar. Mas só para os irmãos terem uma ideia, essa semana eu tive que sentando com o tesoureiro e falei para ele para a gente fazer isso tudo via tecnologia, para facilitar. É claro que sempre é importante a gente ter os documentos, mas hoje, irmãos, nesse mundo digital,
não é difícil, é fácil, porque, graças a Deus, as entradas e as saídas da igreja estão no extrato também. Então, está tudo muito vinculado, está tudo muito fechado. Agora, como tudo, meus irmãos, como são cargos de liderança, de confiança, quando a pessoa quer fazer, ela faz. Tá bom, meus irmãos? Terminamos aqui? Alguma dúvida, alguma sugestão, Ok, alguma palavra? tranquilo. Tudo bem? Não, eu não aprecio muito esse assunto, não, mas tudo bem. Você é o homem das leis, não é dos números. Também, né? Quer Nossa, tudo, Júlio? Quer tudo? Quer é muito contabilidade? Quer... burocrático esse negócio. É muito burocrático essas coisas aí, das questões aí da igreja. Eu gosto da transparência, claro, gosto de Sim. honestidade, de honesdade, tudo. A gente preza por isso, mas toda essa, todo esse sistema burocrático é também É trabalhoso, complicado. Júnior. Ele é trabalhoso, oneroso, mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, ele é recompensador. Irmãos, eu não tenho dúvida Claro, que as nossas igrejas vai chegar uma época que as pessoas vão procurar e vão querer dizimar, ofertar assim abundantemente. Não tenho dúvida disso. A separação do joio e do trigo. Tem pessoas que querem, que são generosas, elas só precisam de um lugar idôneo. Só precisa de um uhum, lugar idôneo. E que aquilo que acontecia na igreja primitiva, que acontecia no templo de Salomão, quando Davi reergueu, e o próprio Salomão, Davi providenciou tudo e depois Salomão reergueu, aconteceu no tabernáculo, Deus vai fazer de novo com o seu povo, não tenho dúvida. E essa questão de recursos, para mim, é tão tranquila, no sentido assim, a gente tem que saber lidar com pouco, e ser muito feliz com pouco, e quando Deus mandar o muito, a gente só administra direitinho. Por exemplo, irmãos, olha, não é querendo falar, mas eu sou muito criterioso com isso. Então, as nossas, só para eu concluir, como que a gente faz as tomadas de decisões da igreja? Nós temos os objetivos gerais e depois nós temos os objetivos mensais. E dentro do geral, a gente foca nele. E depois, nesses mensais, que são os projetos, a gente vai ajustando. Então, a gente é dessa forma que a gente vai fazendo, sempre alinhado diretoria, depois liderança e depois igreja. E dessa forma a gente vai criando o que uma sincronia. Porque, irmãos, tem ministérios que gastam mais. E tem ministros que, na hora que você fala assim, ó, você tem um cheque em branco, meu irmão, os homens parece que na hora de gastar vira o devorador, aí não pode. Aí o pastor tem que ser firme, entendeu? Porque na hora de juntar, tem dificuldade. Mas na hora de gastar, querem gastar mundos e fundos, né? Então, as pessoas, ainda mais num contexto de pobreza, elas acham que o que se gasta da igreja é de Deus. Deus abre lá do céu e as moedinhas caem de ouro lá no copo da igreja. E não é assim. Porque Deus manda o recurso, mas é o recurso do outro, é o nosso recurso, é o recurso que a gente administra, né? Tá bom, meus irmãos, beleza? Terminamos aqui essa parte de gestão financeira. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Porque o último bloco eu já quero entrar no último ponto. Tranquilo? Tá? Então tá jóia. beleza. Vou parar a gravação.